E eu queria entender, de repente a gente começar com esse contexto, né? Porque a gente vê na Bíblia Jesus expulsando demônios. Sim. No Novo Testamento. Sim. Velho Testamento tem alguma coisa sobre exorcismo? Tem? Tem. Rei Davi. Foi o primeiro. É? Quando o rei Saul era cometido por espíritos maus, quem que tirava os espíritos? Davi. Ele tocava a harpa e isso tirava o espírito mau. Só você ler em Samuel, no primeiro Samuel. Então o Davi foi um dos primeiros exorcistas, porque com a música ele expulsava os males. Lógico, ele era um homem escolhido por Deus, né? Rei Davi. Isso que eu queria entender, porque em várias culturas ou em várias religiões tem essa ideia de espíritos ou do sobrenatural tomando posse do corpo físico das pessoas. Sim. Transes, você vê xamãs, né? Ou em candomblé, ou espíritos, encosto, demônios. Na igreja também. Na igreja, o Espírito Santo, quando desce e se apodera da pessoa, está se apoderando do corpo da pessoa, está possuindo a pessoa. É a mesma coisa. Então, só para entender, existe um mundo físico, sim, que é o nosso, carne, matéria. Sim, o que vemos. E existe um mundo espiritual. Sim. Esse mundo espiritual, ele coexiste com o mundo físico, certo? Sim. Quais são as regras que separam um mundo do outro e por que às vezes algumas coisas do mundo espiritual vazam ou atravessam para esse lado? Isso é permitido, não é? Como que a gente faz essa transição? Queria entender melhor a tua visão sobre isso. Olha, eu não sei dizer para você se existe uma regra. Tá. Eu sei dizer para você que existe os dois mundos, né? E que eu também, segundo a minha experiência também, eu já tive. E que às vezes nós temos experiências que são inexplicáveis. Sonhos, exatamente. Vozes, às vezes. Então, acho que regra, assim, não existe muito, não. Coisas que acontecem e são coisas que a gente não está esperando, não está prevendo. E coisas que a gente não sabe lidar, não é? E que a gente vai aprendendo conforme vai acontecendo com a gente. Existe o lado espiritual e existe o lado físico. Esse lado físico, você pode estudar ele e ele vai ter um fim. O lado espiritual, não. Quanto mais você estuda, mais você acha que precisa estudar. E como a gente identificar esses desdobramentos do mundo espiritual para o mundo físico? Porque tem muita gente que acha que a doença é física e às vezes ela é espiritual, né? Sim. Bom, isso acontece muito. Pessoas que me procuram, né? Eu tô doente, eu tô doente e... É assim, geralmente a pessoa vai... no mundo físico, ela vai até o fim. Então ela vai no médico, você está doente. Primeira coisa, você vai no médico. Então, o que é o normal? O médico vai te pedir um exame. Se ele não encontrar, ele vai te pedir outro exame. Até que ele vai dizer, olha, vou te dar um diagnóstico. Você tem isso aqui. Então, a partir do momento que ele encontra o diagnóstico, ele te dá um remédio. Exato. Entendeu? Um remédio. Tratamento. Faz o tratamento. Então, tem gente que vai, procura, às vezes... A pessoa não tem nada, ela tem o sintoma, o médico diz, mas não dá nada seus exames. Mas a pessoa tem o sintoma. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece do médico achar, dar o remédio, mas o remédio não faz efeito para a pessoa, né? Então, quando a pessoa esgota o caminho do físico, né? É aí que ela começa a pensar, então deve ser espiritual. Né? Deve ser espiritual. E, por exemplo, quando uma pessoa me procura e ela não sabe se é espiritual ou não, eu sempre recomendo. Você tem que esgotar primeiro esse caminho físico. Então você vai no médico, vê o que o médico fala. Mas se o médico não achar, vai em outro. Senão tudo vira demônio, senão tudo vira demônio. Exatamente. Nem tudo é o demônio. E nem tudo é espiritual. Né? Então, às vezes, ela foi no médico e o médico não era especialista. Então ela precisa de ir em outro lugar, né? Agora, quando a pessoa vai... Tem pessoas que chegam lá cheio de exame. Mas eu já fui, padre, eu já bati, né? Eu já fui ali, já fui aqui, um monte de médico. Então, pode ser que seja um problema espiritual. E aí a gente vai tratar, né? Vamos tratar também. Espiritualmente tem tratamento. Há tratamento. E o que você já viu de manifestações? Porque... Primeira coisa, você acha que é demônio ou é espírito? Qual é a terminologia que você usa para essas possessões, quando a pessoa... Tá.
A gente pode dizer que são demônios, Tá. né? Esses espíritos são demônios. São anjos caídos? Anjos caídos, como você quiser classificar. Tá. Mas são espíritos maus, espíritos negativos, espíritos que são regidos por um demônio, Lúcifer, né? Que eles também têm hierarquia dele. Mas tem gente que acha que às vezes é um espírito de alguém que morreu. Essa é a minha dúvida. Olha, há mais de 20 anos que eu faço exorcismos, eu nunca me deparei com alguém que estava possuído por um espírito mau, que fazia mal à pessoa, que era alguém que, eu sou o vô dela, eu nunca me deparei com isso. Me deparei assim, sonho com meu pai, sonho com meu vô, vi passar na minha frente. Isso pessoas relatam, mas incorporados com o espírito, não, só vi com espíritos demônios, né? São demônios, espíritos das trevas, espíritos maus, né? Que vivem na Terra procurando pessoas para prejudicar, né? Muitas das vezes aleatoriamente, muitas das vezes porque alguém fez alguma oferenda, um sacrifício. Mas qual é a função desses demônios? Eles se alimentam disso? Eles trabalham para um mal maior? Por que eles... A função principal deles é tirar sempre a pessoa do caminho correto quando ela está, tirar a pessoa do caminho quando ela está indo para um caminho bom. A função é sempre te desviar de um caminho bom. Mas por quê? É por causa da queda lá do começo, daquela queda de luz e 1/3 do céu? Ele quer ganhar pessoas para ele. É isso, ele quer a alma das pessoas. O alimento dele é a alma, ele quer a alma das pessoas. Então ele faz de tudo para a pessoa se desviar do caminho, né? Na época de Cristo, na época bíblica, ele era muito chamado de acusador, né? Aquele que acusa, aquele que te acusa. Erros, exato. Então ele quer sempre fazer você destabilizar, você sofrer, você pensar pensamento suicida, né? Então isso é o que nós vemos, né? Deve ter outros objetivos que nós não sabemos, muito provavelmente, porque eu vou te falar, se você pegar alguém que vai dizer assim, não, eu sei tudo do mundo espiritual, não é verdade, ninguém sabe, não tem como. É como às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, eu sei tudo sobre Deus, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Pô, mas Deus nunca apareceu para ninguém, e não está escrito nada praticamente sobre isso de Deus, né? Então são coisas que as pessoas... não tem como saber 100%. Eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Até Jesus disse, tem coisas que só o Pai sabe. Eu não sei. Perguntaram para ele, né, qual o dia, né, a hora da volta. Ele disse, só Deus sabe. Nem os anjos do céu. Imagina alguém aqui embaixo. Exato. É muita pretensão, né? Agora, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai estudando, e então a gente vai tendo essas percepções, né? O que o mal quer fazer com as pessoas? Ele se alimenta com a dor, com o sofrimento, né? Mas o principal mesmo, a gente percebe que é isso, ele quer a alma da pessoa. Esse é o principal. E para isso, ele não consegue entrar numa pessoa se a pessoa não der abertura. Tem que ter algum tipo de abertura ou você não tem controle sobre isso? Olha, eu creio que ele consegue entrar. É mesmo? Eu creio que ele tem força para isso. Mas na teoria a gente não foi salvo? Então, mas acontece que eu creio também que Deus protege aqueles que têm a sua proteção. Aí ele não vai entrar, claro. Mas que ele tem força, tem. Tem força, né? Não pode menosprezar. Mas ele tem força também de soprar ideias na sua cabeça? Soprar ideias na sua cabeça. Muitas pessoas chegam com ideias erradas porque ele leva pessoas para falar para você às vezes. Poxa, faz isso. Então aquela pessoa te dá uma má ideia. Entendi. Né? Mas tem gente que ouve. Eu ouço falando no meu ouvido. Ele faz isso. E às vezes parece o próprio pensamento. Confunde às vezes com o próprio pensamento. Com o próprio pensamento, vai dando desejo, vontade nas pessoas, as pessoas fazem coisas erradas, né? Entendi. Isso sim, claro que sim. Você vê, o mal, ele tentou Jesus 40 dias.
40 dias Jesus lutando contra o mal lá no deserto. Jesus jejuando, né? Como ele não tem? Se foi até Jesus, é o Filho de Deus. Exato. Isso é o mais... Entendeu? O mais assustador, né? Então, ele tentou o próprio Cristo. Sim, a gente tem fé, a gente vai dizer, se você falar para mim, eu vou dizer assim, não, eu não tenho medo, né? Eu não me preocupo com isso, Deus me protege, mas a gente sabe que o mal, ele é astuto, né? Então a gente tem que estar firme nessa proteção divina aí para que... Mas ele é astuto. Astuto e sabe muita coisa. Sabe, né? muita coisa, claro que sabe. Da tua vida. Sabe. Ele tá aqui há muito tempo. Sabe muita coisa. Muita coisa. Ele era um anjo de luz, né? Era um anjo que andava com Deus. Qual que é o contexto de Lúcifer? Ele era o anjo mais poderoso? Era um anjo belo. E que provavelmente deve ser assim até hoje. Sua aparência deve ser bela até hoje. Criou-se na mente que ele é feio, né, com chifre. Mas eu acredito, não tem escrito em lugar nenhum sobre isso. Isso são coisas que as pessoas leem e falam, não, eu acho que é isso, né? Narrativas. Exato. Porque as pessoas têm narrativas, né? Claro. Na Bíblia está escrito certas coisas, para por ali, mas aí vem as narrativas que continuam. E ele era um anjo que andava com Deus. Um mais belo, bom de lábia, né? Bom, inteligente, né? Para andar com Deus, claro. Criado por Deus. Deus criou tudo, né? E se revoltou contra Deus, né? Teve inveja, quis ter o que Deus tinha, quis ser como ele. E não deu certo, porque é uma coisa que Deus deixa bem claro em todos os escritos que nós temos, que cremos que é inspirado por Deus, que só há um Deus. Então ele nunca dividiu com ninguém ser Deus, né? A primazia de ser o único Deus, entendeu? Então o mal se deu mal.